Aleluia, glórias, glórias. Nós já entregamos ao Senhor a nossa adoração, amém? Glória a Deus. Agora nós vamos entregar a Ele o nosso coração, a nossa mente, para que Ele venha ministrar a palavra do Senhor nos nossos corações, amém? Então feche os seus olhos antes de você sentar e vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, ainda, Senhor, no mesmo Espírito, na mesma adoração, Senhor, no coração gratos, ó Deus, porque o Senhor nos trouxe, Senhor, neste lugar, Senhor. O Senhor separou as nossas vidas, ó Deus, e o Senhor nos trouxe, Senhor, para sermos ministrados, ó Deus. Pai, nós entregamos nas Tuas mãos, Senhor, agora os nossos corações, as nossas mentes, ó Deus, gratos porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos separou, Senhor, o Senhor levou os nossos pecados, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, agora, Senhor, toma, Senhor, as nossas mentes, abre, Senhor, o nosso entendimento. Senhor, tira do Senhor tudo aquilo, Senhor, que possa, Senhor, roubar a nossa mente, Pai. Que as nossas mentes estejam, Senhor, aqui fixa em tudo aquilo que o Senhor quer nos falar. Senhor, que nós não venhamos perder nada, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor preparou para esse dia, para essa manhã. É manhã de consagração e nós consagramos a nossa mente, o nosso coração a Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Que você possa sentar, dando um glória a Deus. Amém. Sobrenatural. Retiro sobrenatural. Amém? Amém. Quantos estão aqui buscando o sobrenatural de Deus? Porque o natural de Deus é ser sobrenatural. Amém? Glória a Deus. Então, quantos dormiram bem? Quantos estão no jejum? Jejum do café, jejum do banho, jejum de escovar os dentes. Tem alguns que estão no jejum do banho, gente. Amém? Estão todos felizes? Amém. Então tá bom. Bom, o sobrenatural agora, nessa manhã, é estarmos buscando um relacionamento pessoal com o Senhor. Um relacionamento com Deus. Fala assim: Senhor, é eu e o Senhor agora. Fala assim. Então nós vamos entender, vamos buscar um relacionamento com Deus. Amém? E eu queria estar traçando aqui um paralelo, só para assim, para vocês entenderem, para a gente entender. Um paralelo é assim, um relacionamento de amigos. Como que a gente cria um relacionamento com um amigo nosso, né? Quando a gente conhece uma pessoa que a gente nunca viu, por exemplo, numa faculdade, num colégio, rede social, não é verdade? Você conhece uma pessoa que você nunca viu. Aí então pensa aí numa pessoa que você nunca viu. Aí você começa a se relacionar. Você começa o quê? A bater papo, não é verdade? Você começa a trocar mensagens com aquela pessoa. E aí, o que acontece? Daqui a pouco você está jogando um futebol, os meninos. Daqui a pouco as meninas estão, sei lá, marcando algum bate-papo, um shopping, né? E aí, daqui a pouco, começa assim, o que você faz? Eu trabalho com internet, trabalha com mais o quê?
enfim, começa a trocar interesses, não é verdade? Coisas incomuns. O menino chama, vamos jogar final de semana, vamos jogar futebol. E aí começa ali a criar o quê? Um relacionamento, não é verdade? Começa a estreitar um relacionamento. Aí o que acontece? No início não se tem nem muito assunto, mas depois aquela coisa vai avançando, aí vai trocando ideia, aí começa a descobrir uma pessoa que é do mesmo grupo, que tem o mesmo parentesco às vezes, que é do mesmo relacionamento, e dali começa a coisa a evoluir. Começa a descobrir os mesmos gostos. O meu time é Vasco. Então vai estreitando o relacionamento, né? Pois é, não ia. Esse nome eu não posso falar. É que entra no ensino espiritual. Exatamente. Jesus não ia gostar se eu falasse. Isso aí. Olha lá o outro ali, olha lá. Falei certo, não falei? Falou, tá certo. Nem tinha visto a tua... Então aí o que começa? O que acontece? Começa a estreitar. E aí o tempo vai passando, né? E existem relacionamentos que aí o que acontece? Acaba assim, vamos casar, aí um é padrinho do outro, aí vai ter filho, aí as crianças começa tio para lá, tio para cá, já começa a ter um relacionamento de irmãos, é como se fossem irmãos, não é verdade? Então já cria um relacionamento de quê? De intimidade, já são realmente como se fossem irmãos, né? Por quê? Começam a conversar, começam a se relacionar, que cria realmente aquele tipo de quê? Intimidade. Então aqui a gente está falando de quê? De um relacionamento entre o quê? Pessoas. Mas não é o nosso assunto hoje. Hoje nós queremos entender como que a gente cria um relacionamento com Deus. Nós queremos aprender como que a gente tem esse relacionamento, essa intimidade, esse relacionamento sério com Deus, com o nosso Senhor Jesus. E aí o que acontece? Tudo começa quando você entrega a sua vida para Jesus. Quantos aqui já entregaram a vida para Jesus? E tem muita gente ainda que não entregou. Então, no final, a gente vai fazer um apelo. Quantos entregaram aqui a vida para Jesus? Aumentou um pouquinho. Vocês estão dormindo ainda? Não acordaram? Ou eu não? Amém. Então, tudo começa quando a gente entrega a nossa vida para Jesus. Que, na verdade, é quando o Senhor abre os nossos olhos para Ele, né? Quando Jesus abre os nossos olhos espirituais e Ele nos chama. E aí a gente vai e entrega a nossa vida para o Senhor. E aí o que acontece? Você vai, entrega a vida para Jesus, mas quem é esse Jesus? Que você ali foi, né? Naquele momento você ouviu a palavra, o Espírito Santo tocou no seu coração, né? Ele abriu os seus olhos, ali você entregou sua vida para Ele. Mas quem é Jesus agora para você? Né? Você não tem nenhum relacionamento com Ele.
Aqui você precisa conhecer esse Jesus. Você precisa aprender a ter esse relacionamento, conhecer, ouvir, saber ouvir a voz dele, né? Nós cantamos aqui, nós louvamos aqui que a presença dele é real, mas só quem conhece é que vai perceber que a presença dele é real. Amém? Amém. E aí, o primeiro passo para você criar um relacionamento, nós falamos aqui que como que você cria relacionamento com as pessoas? Batendo papo, não é verdade? E com Jesus, para conhecer Jesus, é exatamente a mesma coisa. Você tem que começar a bater papo com ele, ou seja, oração. Você tem que começar através da oração. E aí eu queria que você abrisse a palavra que está lá em Marcos 1:35. Vamos começar a movimentar, porque senão vocês vão começar a dormir. Marcos 1:35. Amém? Amém. Vamos ler? Amém. Pode ler. Pode? De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Exatamente. Deixa eu ler aqui a minha versão, olha. Tendo se levantado de madrugada, quando estava escuro, de madrugada. Aí aqui, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali ele orava. Então, de madrugada, Jesus, obrigado. De madrugada, Jesus saía para orar. Gente, o que os jovens normalmente fazem às madrugadas? O quê? Rede social. Rede social. Joga. Dormir. Bater papo. Mais o quê? Eu não ouvi ninguém falar orar. Falaram um monte de coisas, menos orar. Mas se você quer, né, um relacionamento direto, pessoal com o Senhor, é isso aqui, ó. Jesus nos dá o caminho. É levantar para orar, é bater papo. Quando você criou relacionamento íntimo lá com o teu amigo, com a tua amiga, não foi através de bater papo, de sair, de conversar, não foi assim? Com Deus não é diferente, é através de bater papo, oração. E Jesus, ele nos deixa isso aqui escrito, olha. Ele nos deixa a oração. Por isso que quando uma pessoa nova convertida, né, quando ela entrega a vida para Jesus, a gente orienta para que ela comece a ler o quê? O Evangelho, comece a ler a partir de Mateus. Porque ali ela vai começar a aprender tudo que Jesus estava fazendo, tudo que Jesus estava praticando, ela vai começar a aprender com Jesus.
E aqui Jesus está mostrando que ele levantava de madrugada para orar, não para ficar nas redes sociais, não para ficar, como que falava, jogando, não para ficar fazendo tudo aquilo que vocês falavam aí, mas é através da oração que nós vamos conseguir o quê? Ter relacionamento pessoal com o Senhor. Amém? Então, se você quer um relacionamento pessoal com Jesus, não desperdice o seu tempo com o que não vai acrescentar nada na sua vida. Porque o que você ganha ficando na rede social? Fala para mim. Avalie o que você ganha. Nada. Né? Às vezes nós temos ânimo para levantar cedo para tantas coisas. Para ir para a praia, para ir para o futebol, para mais o quê? Para tantas coisas. Mas não temos para orar. Mas tenho certeza que se fizermos essa experiência, vamos ver diferença na nossa vida. Tá? Se você fizer essa experiência, não, amanhã eu vou levantar de madrugada para orar. Será que essa madrugada nós vamos ter alguém levantando para orar? Se você crer nessa palavra, você vai fazer. Abra também em Lucas, acho que é Lucas 12, vê? Lucas 12. E aí eu bebo água. Sim. 12. 2 e 1. Não botei aqui. Deixa eu ler aqui. Deixa eu ler que eu botei só o versículo, não botei o capítulo. E aconteceu que, naqueles dias, saiu ao monte a orar e passou a noite toda em oração a Deus. Mais uma vez, primeiro Jesus passa a madrugada. Aqui Jesus passa a noite toda em oração. Mais uma vez, Jesus nos dá o exemplo de que precisamos o quê? Investir tempo em oração. Gastar tempo em oração. Em oração, orando ao Senhor, batendo papo, né? Que é a linguagem de vocês, fazendo isso que nós vamos conseguir ter relacionamento com o Senhor Jesus. Amém? Então, qual é a primeira? Essa é a primeira forma que nós temos de ter relacionamento. Qual é? Oração, bater papo com... Porque orar é exatamente isso. Não tem... O católico, ele tem aquele ritual, né? Ele pega o terço e fica ali repetindo aquelas palavras. Quando nós falamos em oração, não é repetir palavras, mas é você sentar e conversar abertamente com o Senhor. Orar sobre o quê? Sobre tudo que você quiser falar. Você tem liberdade para sentar e conversar. Tem até algumas pessoas, né, que têm hábito. Assim, hábito não, tem... pega uma cadeira, né? Senhor, senta aqui, vamos conversar. Né? Então é você conversar com ele sobre o quê? Sobre a sua vida, sobre as suas vontades, sobre os seus planos, sobre a sua família, sobre o que está acontecendo, sobre o que está te entristecendo. Expor a sua vida. Da mesma forma que você senta com um amigo, né? E ali você conversa com ele né, sobre o que você está sentindo, sobre os seus planos, você compartilha, é a mesma coisa. Eu trouxe esse paralelo para quebrar, né, todo paradigma, para você chegar e conversar. Oração é isso,
é você conversar com o Senhor. Amém? Então, a primeira forma é estarmos orando, conversando, batendo um papo com o Senhor. E a outra forma é através da leitura da palavra. Amém? Então, Jeremias 29, 13. Jeremias 29, 13. Amém, não amém? Amém, tá passando. Diz assim, olha: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Aqui diz que vocês me procurarão e me acharão de todo o coração. Então, se vocês querem, se nós queremos ter um relacionamento com Deus, nós precisamos conhecer esse Deus. E como que nós vamos conhecer? Aqui é a palavra dele. Tudo sobre ele está aqui, não é verdade? Então nós precisamos ler a palavra de Deus. E aqui está falando que vocês vão me procurar, nós vamos abrir a palavra para conhecer, né? E a gente vai conhecer, mas não é de qualquer forma que nós vamos abrir a palavra. Existe vamos dizer, uma técnica. Existe uma forma de nós buscar e encontrar. Qual é? Está escrito aqui. Tem que ser de todo o coração. Não adianta você abrir simplesmente de qualquer jeito. Tem que ser, ele te dá aqui uma dica. Tem que ser de todo o coração. Tem que ser com fome. Tem que ser com sede. Sabe? Toda hora é buscar, é ler, sabe? É realmente desejar. Quando eu estava fazendo essa... A Elaine está aqui? Elaine. Quando eu estava separando essa palavra aqui, eu lembrei da Elaine. Quando a gente estava fazendo um discipulado e ela trabalhava lá na cidade, a Elaine vinha de trem, né? E ela tirava xerox da Bíblia, ela vinha com o trem. Lembra, Elaine? Ela tirava xerox da Bíblia, vinha no trem em pé para poder ler no trem em pé. E isso é buscar o Senhor de todo o coração. Não tinha desculpa, eu estou em pé no trem, o trem está cheio. Eu não tenho tempo para ler. Eu não entendo a palavra do Senhor. Isso é buscar o Senhor de todo o coração. Não era mais fácil? Eu estou no trem, o trem está lotado. Eu não tenho tempo. Não era mais fácil ela falar que não tem? Mas não. Ela simplesmente, eu quero ler Salmos hoje. Ela ia lá no trabalho dela, ela tirava a xerox daquela folha e ela vinha ali, imprensadinha, igual sardinha, passava para lá, mas estava lendo a palavra do Senhor. Isso é buscar o Senhor de todo o coração. Deus não aceita desculpa para não ler. Se você quiser, se você tiver fome, sede da palavra do Senhor, você vai encontrar um jeito. Amém? Mas depende do desejo do seu coração. Amém? Então, primeira forma de se relacionar, de ter intimidade com o Senhor, qual é? Oração. Glória a Deus. Qual é a segunda? Ler a palavra. Deus aceita desculpa? Não. Tem que ser de que forma? Todo coração. Glória a Deus. Aleluia. Agora eu queria que vocês abrissem algo muito interessante. João 11. Vamos pegar a parte B do versículo.
Quem está com sono? Muito obrigada, tá, gente? Puxa. Foi sincero, pelo menos. Gostei da sinceridade. Obrigada, amor. João 11:41. Acharam? Essa aqui é aquela passagem, né? Que Lázaro, Jesus ressuscita Lázaro. Mas a parte B diz assim, olha: Pai, graças te dou por me teres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Olha o que Jesus fala. Eu bem sei que sempre me ouves. Quem tem intimidade com o Senhor, quando ora, tem a certeza, tem convicção que o Senhor está ouvindo. Amém? A intimidade de Jesus com o Pai era tão grande que ele tinha certeza que Deus estava ouvindo. Assim é a vida de todo aquele que desenvolve uma vida de intimidade com o Pai. Ele começa a ter certeza da presença de Deus, ouvir com clareza a voz de Deus, certeza que Deus está ouvindo a sua oração. E quando nós, oramos ao Senhor, o que nós queremos é que Ele ouça a nossa voz. Quando nós levamos alguma situação para o Senhor, nós queremos que Ele ouça. Muitas das vezes nós fazemos até um propósito, Senhor, se essa é a tua vontade, me responde desse jeito, Como Gideão, molha a lã, agora seca a lã. Por quê? Porque a gente quer que Deus ouça, a gente quer que Deus nos responda, não é verdade? Então, quando você tem intimidade com o Senhor, aqui é o que Jesus falou, eu tenho certeza que o Senhor me ouve. E nós queremos também ter essa certeza, E você só vai ter essa certeza quando você tiver intimidade com o Senhor, assim como Jesus tinha com o Pai. Mas quando não há relacionamento, nós ficamos o quê? Desesperados diante de um problema. A gente começa, fulano, ora para mim, Gabi, ora por mim. Fugiu. Clara, Clara, ora por mim. A gente começa a pedir a um e o outro para orar. Por quê? Porque nós não temos intimidade, Nós não temos relacionamento com Jesus. Amém? E aí o que acontece? Vem o desânimo. Se você não tem relacionamento, você começa a ficar desanimado. Se você não se relaciona com Deus, você não tem vitória, você não tem resultado. E aí você começa a desanimar. Não, Jesus não está fazendo nada na minha vida, não tem resultado. Aí você começa a desanimar, da igreja, você começa a desanimar da célula, dos retiros. Quantas pessoas hoje não vieram porque se encontram como? Desanimados, desacreditados, não é verdade? E aí vai desanimando, até se afastar por completo. Mas por causa de quê? Porque não criaram um relacionamento pessoal, um relacionamento verdadeiro com o Senhor, com Deus. Amém? E assim, da mesma forma, foi o que eu falei, o relacionamento aproxima e a falta dele distancia até se afastar. Amém? Uma outra situação
que nos impede de nos relacionarmos com Deus, sem dúvida, é a falta de perdão. Amém? Vamos ler lá Lucas 23, 34. Lucas 23, 34. A falta de perdão, ela nos impede de ter um relacionamento com o Senhor Jesus. Amém? Amém. Diz assim, olha: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Só essa parte. Aqui, Jesus, ali já na cruz, ele pede ao Pai que perdoa, aquele povo que o crucificou injustamente, né? E o que acontece? Não tem como a gente chegar diante de Deus com o coração sujo pelo pecado, né? Porque ali Jesus estava pedindo ao Pai que perdoasse aquele povo que tinha crucificado Jesus, que tinha feito com que Jesus passasse por toda aquela situação injustamente, porque Jesus não tinha pecado. Jesus não tinha feito nada que merecesse aquilo. Embora nós sabemos que tudo aquilo ali fizesse parte do plano de Deus, né? Mas o povo não sabia. Então, diante do povo, aquilo ali foi feito injustamente. Então Jesus foi e pediu que orou, pedindo ao Pai que os perdoasse. Então, não tem como a gente chegar diante de Deus, a gente criar um relacionamento com o Senhor, com o coração cheio, com mágoa, com ressentimento, com pessoas presas no nosso coração, né? Primeiro você precisa, se há no teu coração pessoas que você tem rancor, tem algum ressentimento, você primeiro, antes de criar um relacionamento, você precisa pedir ao Senhor, né, orar e pedir para que Deus te ajude a se libertar desse sentimento, né? Você precisa pedir ao Senhor para te ajudar a perdoar essa pessoa, a liberar o perdão, né? E o que a gente precisa entender? Que a palavra de Deus, ela diz o seguinte, que tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher, não é verdade? Então, se nós semear o mal, nós vamos o quê? Colher o mal. Então, tudo aquilo que aquela pessoa fez a você, de ruim, de mal, ela por si só, ela já vai colher o mal. Então, não precisa você já ficar desejando o mal para aquela pessoa, né? Tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe, não é verdade? Então, as próprias atitudes dela já vai trazer para ela uma consequência, né? Porém, assim, no seu caso, o que acontece? Você já é diferente. Por quê? Você já vai sofrer pelo fato daquela pessoa ter te causado um dano. Aquela pessoa vai sofrer porque ela te causou um mal, né? Ela vai colher pelo mal que ela te fez. No seu caso, você vai sofrer pelo mal que ela te fez, né? E segundo, você vai ficar sofrendo pela falta de perdão que está no seu coração. Você vai ficar infeliz porque a pessoa que não libera perdão é uma pessoa infeliz. Não tem como aquela pessoa que tem mágoa no coração
ser uma pessoa feliz. É impossível. Pessoas que não liberam perdão não é feliz. Ela fica remoendo, ela fica, sabe, amargurando aquele sentimento. Ela não tira aquela pessoa que magoou da sua cabeça, né? Ela fica remoendo e fica só desejando mal, fica querendo que aquela pessoa pague. Então, e ainda de quebra, além de tudo isso, ela ainda vai para o inferno, pelo fato de não ter liberado perdão. Então você vê que não vale a pena você nutrir esse sentimento dentro do seu coração. Não vale a pena em hipótese alguma. Então o que acontece? É melhor você lutar para pedir a Deus para te ajudar a liberar o perdão. Você entende que é um sentimento nocivo, que te afasta de Deus, que te leva para o inferno, que faz com que você tenha uma vida infeliz aqui na terra, que não te ajuda em nada, que não é positivo em nada. E aquela pessoa, independente de você desejar o mal ou não, ela já corre o risco de realmente pagar por aquilo. Então, gente, se nós queremos ter um relacionamento com Deus, peça a Deus para te ajudar. Eu sei que quando alguém nos faz algum mal, nos fere de alguma forma ou outra, não é fácil liberar perdão. Realmente não é fácil, mas é possível. Né? É possível porque a gente pode colocar isso diante do Senhor. Fala para o Senhor, como nós falamos aqui, oração. Ora ao Senhor, conversa com Ele, bate um papo. Senhor, eu estou sentindo isso, está doendo. Aqui dentro eu não quero perdoar, aqui dentro eu quero que aquela pessoa morra, é isso que está aqui, mas eu sei que esse sentimento está errado, me ajuda a me libertar desse sentimento, faz um esforço sobre-humano e começa a orar, mesmo que sem vontade, abençoa aquele infeliz, aquela infeliz, começa. Você entendeu? Começa a buscar força onde você não tem e começa a orar por aquela pessoa. Por quê? Porque é assim que a palavra de Deus ensina. Ela fala para a gente orar pelos nossos inimigos. Não é verdade? E quando você faz aquilo que a palavra do Senhor manda você fazer, porque a gente não falou aqui, o segundo passo não é a gente conhecer, ler a palavra para conhecer a Deus? Então, quando você começa a ler a palavra e conhecer a Deus e tudo aquilo que Ele nos orienta, você começa a avançar, a criar um relacionamento e ser abençoado. A gente não tem nada a perder em colocar a palavra do Senhor em prática na nossa vida. Quando você começa a estreitar o relacionamento com Deus, você vai perceber que a sua vida só vai avançar. Você começa a perceber o quanto você vai crescer diante de Deus, o quanto que a prosperidade do Senhor, que não quer dizer só dinheiro, vai chegar na sua vida. Amém? Então, vamos recapitular aqui. Quantos aqui querem ter um relacionamento de intimidade com o Senhor? Eu quero um amém mais alto. Amém. Glória a Deus. Amém. Então vamos recapitular aqui. Qual o primeiro passo? Oração. Vai ter um papo bem claro, bem transparente com o Senhor, não é verdade? E depois? Tem dificuldade para ler a palavra? Tem dificuldade? Mas e aí? O que a gente vai fazer com essa dificuldade?
Exatamente. Vamos orar e vamos vencer essa dificuldade, não vamos? Amém. Amém? E depois, se houver alguma falta de perdão, vamos o quê? Perdoar. Amém. Então vamos nos colocar de pé. Quantos que essa madrugada vai se levantar para estar orando ao Senhor, passar a noite toda? Eu só vou saber se vocês entenderam bem a palavra de madrugada, amém? Eu vou ficar ali na janela, dando uma olhada, para ver se tem alguém orando, né Góis? Amém? Amém. Amém.